prazer rege a nossa vida psíquica. O prazer move a nossa vida psíquica. Foi a ideia que eu trouxe no nosso primeiro vídeo e pedi pra gente guardar, certo? E então nós podemos pensar que na vida psíquica existe um princípio de prazer. Como nós definimos o prazer? Como diminuição de desprazer, como redução e alívio de tensão. Então, tudo o que vai diminuir e reduzir as tensões será fonte de prazer. No nosso vídeo anterior, nós vimos como as fantasias podem ter essa função. Muita coisa que nos dá prazer, ela não pode ser vivida externamente, na realidade externa, objetiva. Se eu tô com muita saudade de uma pessoa, nem sempre eu posso vê-la, falar com ela. Se eu estou com muita vontade de comer algo gostoso, nem sempre eu posso ter. Se eu tô com muita vontade de ir num lugar que eu amo, eu também nem sempre posso ir, principalmente nos tempos que a gente está vivendo agora, que a recomendação é ficar em casa o máximo que a gente puder. Mas eu posso fantasiar, né? Nós vamos chamar esses processos de processos primários. Os processos primários, eles são, como é que eu posso dizer, mais rápidos e mais fáceis. Se eu sinto algo, eu fecho os olhos e imagino. Fecho os olhos e imagino a pessoa. Fecho os olhos e imagino minha comida favorita. Fecho os olhos e imagino um lugar que eu amo. No meu caso, estou aqui imaginando uma piscina, poder nadar, que eu gosto tanto, né? Mas faz parte da formação do psiquismo, que no início isso não tem, diferenciar essa capacidade de investir psiquicamente esses objetos que não estão fora, estão psiquicamente presentes, né? A pessoa que eu tenho saudade, a comida favorita, o lugar que eu amo. Saber diferenciar do que eu realmente percebo, do que está na minha frente, né? E o que eu vou desenvolver para isso? O que a gente chama de processos secundários, que tem tudo a ver com os processos conscientes que nós vimos na nossa aula passada. A atenção, a percepção, a memória, a concentração. Tudo isso vai ser o que nos vai capacitar de lidar com a realidade. Ai, Marcela, mas lidar com a realidade, né? Isso é tão chato. Isso é chato. Mas, embora seja chato, é necessário. Por que é necessário? Porque pensando na parte dos processos primários, né? O princípio do prazer, ele vai fazer a gente buscar o alívio. E qual que é esse alívio que a gente busca? O alívio total. Acabar com a tensão, acabar com o desprazer. Imagina um mundo sem tensão, sem desprazer. Nossa, pena que não é possível, porque o tempo inteiro novas coisas vão surgindo, né? Então eu posso ter fome e me alimentar, mas logo eu terei fome de novo. Eu posso ter sede e beber água, mas logo eu terei sede de novo. Eu posso ter sono e dormir, mas logo eu terei sono de novo. Então esse estado de tensão zero, de desprazer zero, ele não existe. Na verdade, ele só vai existir quando a gente morrer. Quando a gente morrer, não vai ter nada gerando tensão, não vai ter nada gerando desprazer. Agora, enquanto estivermos vivendo, vocês podem ficar bravas e bravos comigo, mas enquanto estivermos vivendo, haverá tensão e haverá desprazer. Vida é essa chegada de tensão, é essa chegada de desprazer e as pessoas vão se formando psiquicamente para dar conta, para
lidar com isso. Então, só o princípio de prazer não é suficiente, porque a gente não chega a essa eliminação das tensões, a esse alívio dos desprazeres. O psiquismo, então, vai ser regido também pelo princípio de realidade. E o princípio de realidade, ele vai se formando à medida em que, diante de um objeto externo, a gente percebe esse objeto externo. E vai desenvolvendo o nosso pensamento, a nossa atenção, a nossa memória para essa distinção ajudar a agir no mundo. Né? O pensamento é o que a consciência, ela nos ajuda a agir no mundo. E pode parecer que seriam dois polos, até opostos, o princípio de prazer e o princípio de realidade. Mas não, o princípio de realidade vem a serviço do princípio de prazer. Porque o princípio de realidade busca tornar o prazer possível. Nós podemos chamar o princípio de realidade de princípio de prazer possível. Para a gente poder lidar com esse possível, então os processos secundários se formam. Mas em nenhum momento a gente abandona os primários. Então a fantasia, a imaginação, o devaneio, o sonho fazem parte desse universo de processos primários do prazer, como alívio, alívio rápido, alívio fácil, eu sinto a tensão, eu já fantasio. E os secundários, né, com o desenvolvimento da nossa consciência, eles vão tornar os prazeres possíveis. A memória, a concentração, a atenção, a percepção, e assim vai se formando. Então nós chegamos nessa nossa aula sobre a dinâmica da vida psíquica aos princípios importantes para a gente entender como o psiquismo se forma, e importante também para a gente entender a divisão entre processos conscientes e pré-conscientes e os processos inconscientes que nós vimos na aula passada. Então, vamos guardar, é algo que a gente vai voltar mais lá na frente, a ideia de que há dois princípios para o nosso funcionamento, que é o princípio de prazer e o princípio de realidade.